Você já imaginou um campo de batalha onde a vitória não depende de armas mais potentes, mas de mentes mais rápidas? E se eu te dissesse que a inteligência artificial está reescrevendo as regras da guerra, mas não com robôs assassinos saídos de filmes de ficção científica? Neste vídeo, você vai descobrir como a IA está transformando conflitos modernos com uma velocidade e precisão que desafiam tudo o que conhecemos. Por que algumas nações já consideram a inteligência artificial mais estratégica do que tanques ou mísseis? Prepare-se para uma jornada que vai abrir sua mente para o futuro da guerra e te fazer questionar o que significa vencer. Vamos explorar exemplos reais de drones que pensam sozinhos a decisões que acontecem em frações de segundo e mostrar como essa tecnologia pode mudar não só o combate, mas o mundo. Imagine dois exércitos, idênticos em armas, soldados e recursos, prontos por combate. De um lado, generais confiam em mapas, relatórios impressos e horas de reuniões. Do outro, uma rede de inteligência artificial processa dados em tempo real, mapeando cada movimento inimigo. A batalha começa, e o exército com IA detecta um flanco vulnerável antes mesmo do primeiro tiro. Ele ajusta táticas em minutos, enquanto o outro lado ainda debate estratégias. Essa diferença, movida por ousadia tecnológica, decide quem sai vitorioso. Agora, pense nisso como um jogo de xadrez em alta velocidade. Sem IA, é como jogar com metade das peças escondidas, confiando na intuição. Com IA, o tabuleiro ganha vida. Cada peça revela seus movimentos possíveis em tempo real. Sensores captam dados de drones, satélites e tropas, criando um mapa digital vivo. O comandante com IA não só vê mais, mas age com precisão cirúrgica. Essa visão amplificada é o que transforma um confronto equilibrado em uma vantagem esmagadora. Mas não é só sobre velocidade, é sobre inteligência. A IA analisa padrões que humanos levariam dias para perceber, como rotas de suprimento ou mudanças no terreno. Em um teste real, simulações do Pentágono mostraram que exércitos com IA vencem 70% das vezes contra forças tradicionais. Isso porque ela não apenas reage, mas prevê. É como se o comandante tivesse um sexto sentido guiado por dados. E o mais impressionante, tudo isso acontece sem um único robô assassino em campo. Essa comparação nos faz questionar. E se a verdadeira arma do futuro não for de fogo, mas de código? Enquanto tanques e mísseis ainda têm seu lugar, a mente aberta para a tecnologia está redefinindo o poder militar. Mas como líderes mundiais enxergam essa revolução? Vamos mergulhar nas palavras de figuras como Putin e nas estratégias da Casa Branca para entender o peso geopolítico da inteligência artificial. Em 2017, Vladimir Putin soltou uma frase que ecoou pelo mundo. Quem liderar a inteligência artificial, liderará o planeta. Ele não estava exagerando. Para ele, a IA é a chave para o poder global, mais do de petróleo ou exércitos. Na Rússia, centros de pesquisa militar já integram o IA para prever movimentos de tropas e otimizar logística. Essa visão reflete uma corrida silenciosa, onde cada nação quer dominar essa tecnologia. É como se o mundo estivesse jogando um xadrez invisível, e a IA fosse a rainha. Putin acredita que quem a controlar dita as regras do jogo. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos não ficam atrás. Em 2024, a Casa Branca declarou a IA como pilar da segurança nacional, comparando sua importância à eletricidade no século passado. Diretrizes recentes exigem que agências de defesa integrem IA em tudo, de cibersegurança a planejamento de missões. O Pentágono já investe bilhões em parcerias com empresas de tecnologia, como Palantir e Anduril. Para os Estados Unidos, a IA não é só uma ferramenta, mas uma vantagem estratégica para manter a liderança global. É um sinal claro, ninguém quer ficar para trás nessa corrida. Essa disputa geopolítica nos faz pensar, e se o futuro das guerras for decidido em laboratórios, não em campos de batalha? Líderes mundiais estão apostando alto na IA, mas como ela realmente funciona no calor do conflito? Para responder isso, vamos trazer um especialista que destrincha o impacto real dessa tecnologia nos exércitos modernos.
Para entender o impacto da inteligência artificial na guerra, ninguém melhor do que Shashank Joshi, editor de defesa da revista The Economist. Com anos cobrindo conflitos globais, ele traz uma visão afiada sobre como a IA está moldando o futuro militar. Joshi explica como exércitos modernos usam algoritmos para antecipar ameaças e planejar estratégias. Ele compara a IA a um maestro, orquestrando dados de satélites, drones e soldados em tempo real. Sua análise é clara. A IA não substitui humanos, mas amplifica suas decisões. Essa colaboração traz um toque de ousadia ao mergulharmos no tema. Joshi também aponta exemplos concretos que mostram a inteligência artificial em ação. Ele cita operações em que sistemas de inteligência artificial analisaram milhares de imagens aéreas em minutos, algo que levaria dias para analistas humanos. Em 2023, durante exercícios da OTAN, a IA ajudou a coordenar frotas navais com precisão inédita. Esses casos mostram como a tecnologia está mudando não só o combate, mas a forma como exércitos pensam. Para Joshi, a verdadeira revolução está na capacidade de processar informações em escala. É como dar aos comandantes uma lente que enxerga além do horizonte. Com insights tão profundos, fica claro que a IA é mais do que tecnologia, é uma mudança de mentalidade. Mas como ela atua no dia a dia das decisões militares, além das grandes batalhas? Vamos explorar como a inteligência artificial está presente em cada passo, desde a coleta de dados até o momento de apertar o gatilho. A inteligência artificial não espera o tiroteio começar para entrar em ação, ela já está trabalhando antes mesmo do conflito. Desde a coleta de dados por satélites até a análise de comunicações inimigas, a IA processa informações em tempo real, filtrando o que importa. Em um exercício militar recente, sistemas de IA identificaram uma ameaça em menos de 2 minutos, enquanto humanos levariam horas. Essa velocidade transforma incertezas em decisões claras. É como ter um assistente que nunca dorme, sempre um passo à frente. Mas a inteligência artificial vai além de apenas observar. Ela planeja rotas, prevê riscos e sugere táticas com base em dados de terreno, clima e até moral das tropas. Durante a crise de 2022 no Mar do Sul da China, sistemas de IA ajudaram a mapear movimentos navais com precisão milimétrica. Isso reduz o tempo entre detectar uma ameaça e agir contra ela, às vezes em segundos. A verdadeira mágica está em como essa tecnologia conecta pontos que humanos poderiam ignorar. Pense nela como um estrategista incansável, organizando o caos da guerra. E se a guerra fosse uma sinfonia, com inteligência artificial regendo cada nota? Essa capacidade de acelerar e refinar decisões está mudando o jogo. Mas como ela organiza o processo de ataque? Vamos destrinchar a chamada cadeia de ataque para entender como tudo isso dá vida a cada etapa do combate. Num piscar de olhos, a guerra moderna exige decisões que podem mudar tudo. A chamada cadeia de ataque, detectar, decidir, agir e avaliar, é o coração de qualquer operação militar. E a inteligência artificial a torna absurdamente eficiente. Sensores alimentados por IA escaneiam o campo, identificando alvos em tempo real, como um radar que pensa. Em simulações recentes, isso reduziu o tempo de detecção de alvos de horas para minutos. Depois, é feita uma análise de dados e sugestão da melhor ação, como se fosse um estrategista sussurrando no ouvido do comandante. Essa precisão é o que faz exércitos com IA se destacarem. A etapa de decisão é onde a IA brilha ainda mais. Ela cruza informações de drones, satélites e relatórios, oferecendo opções táticas com base em probabilidade de sucesso. Em 2024, durante testes do Exército dos Estados Unidos, a inteligência artificial propôs rotas de ataque que evitaram emboscadas, algo que humanos poderiam ter ignorado. A próxima etapa ganha agilidade com sistemas que coordenam artilharia ou drones em segundos. E, ao avaliar os resultados, ela ajusta estratégias para o próximo movimento. É como jogar xadrez com um adversário que nunca erra o cálculo. Quando cada etapa flui como uma dança bem ensaiada, o resultado é devastador. Mas como a inteligência artificial consegue enxergar o campo de batalha com tanta clareza?
Vamos mergulhar na visão computacional, a tecnologia que dá olhos às máquinas e transforma o caos em ordem. Num campo de batalha com nevoeiro, onde o olho humano falha, a inteligência artificial enxerga com clareza. A visão computacional, um dos pilares da IA militar, usa câmeras e sensores para escanear terrenos em tempo real, identificando tanques, pistas de pouso ou até formações inimigas. Em 2023, durante testes no deserto de Nevada, sistemas de IA reconheceram veículos camuflados com 90% de precisão. Esses algoritmos analisam pixels como detetives, comparando imagens a bancos de dados visuais. É como dar a um comandante um par de óculos com superpoderes. Essa tecnologia não apenas vê, mas entende o que está vendo. A magia acontece em frações de segundo. Drones equipados com IA sobrevoam áreas de conflito, capturando milhares de imagens que são processadas instantaneamente. Em um exercício da Força Aérea Britânica, a visão computacional identificou um depósito de munições escondido em menos de 1 minuto. Diferente de um analista humano, essa tecnologia não se cansa, não se distrai e não hesita. Ela cruza dados de calor, movimento e formas para confirmar alvos com precisão cirúrgica. É quase como se o campo de batalha se tornasse um livro aberto, lido em tempo real. Mas a visão computacional não age sozinha. Ela depende de uma rede de sensores que alimentam sistemas maiores, conectando drones a centros de comando. Em conflitos recentes no Oriente Médio, essa tecnologia permitiu ataques aéreos com erros reduzidos em 70%. A inteligência artificial não só aponta o alvo, mas sugere um melhor momento e ângulo para agir. Essa eficiência é o que faz exércitos modernos apostarem tanto na tecnologia. Pense nisso como um pintor, que com um único traço revela o quadro inteiro. E se o campo de batalha fosse uma pintura viva, compartilhada entre todos os aliados? A visão computacional é só o começo. Os dados que ela gera precisam chegar às mãos certas e rápido. Vamos explorar como a nuvem transforma essas informações em ações coordenadas, unindo forças como nunca antes. Num piscar de olhos, um drone avista um alvo. Mas de que adianta se a informação não chega a tempo? A inteligência artificial, conectada à nuvem, faz dados voarem entre unidades militares como um raio. Sensores em campo enviam imagens e relatórios para centros de comando a milhares de quilômetros, em tempo real. Em 2024, durante manobras da OTAN, a nuvem integrou dados de 50 unidades diferentes em segundos. Comandantes acessam a mesma visão, como se estivessem na mesma sala. É a guerra se transformando numa rede viva, pulsando com informação. Essa rede não é só rápida, é inteligente. A IA organiza dados de satélites, drones e tropas, filtrando o essencial e eliminando ruídos. Em um teste no Pacífico, forças dos Estados Unidos usaram a nuvem para coordenar um ataque naval, ajustando rotas em tempo real com base em mudanças climáticas. Todos, de pilotos a analistas, trabalham com a mesma verdade, sem atrasos. A nuvem é como um cérebro coletivo, conectando mentes e máquinas. Isso reduz erros e acelera decisões como nunca antes. Já pensou em um general que planeja ataques enquanto calcula combustível, munição e até o cansaço das tropas? A inteligência artificial faz isso em minutos, analisando logística com uma visão quase sobrenatural. Ela cruza dados de suprimentos, condições de veículos e até o clima, sugerindo estratégias otimizadas. Em 2024, durante um exercício no Alasca, a IA recomendou reposicionar tanques, poupando 30% de combustível. É como ter um mestre de xadrez que vê o tabuleiro inteiro e planeja 10 jogadas à frente. Decisões que levavam dias agora acontecem em instantes, com precisão assustadora. Essa capacidade vai além de números. É sobre transformar caos em ordem. A inteligência artificial avalia se um ataque vale o custo, considerando desgaste de equipamentos e riscos táticos. Em simulações do exército britânico, ela sugeriu priorizar alvos com base em impacto estratégico, economizando recursos. Cada recomendação é um equilíbrio entre ousadia e eficiência, como um arquiteto desenhando uma fortaleza em tempo real. Quando o momento de atacar chega, a inteligência artificial entra como um diretor de orquestra, afinando cada detalhe. Ela analisa alvos, sugere armas e calcula o impacto com base em dados em tempo real, como manutenção de equipamentos e estoques.
Em um teste no mar Mediterrâneo, a IA propôs bombardear um depósito de munições com drones, poupando caças para missões futuras. Essa escolha, feita em segundos, aumentou a eficiência em 40%. É como um cirurgião escolhendo o bisturi perfeito para o corte exato. A IA não só aponta o alvo, mas garante que o golpe seja certeiro. A precisão desse tipo de tecnologia transforma ataques em jogadas estratégicas. Em simulações do Exército dos Estados Unidos, ela selecionou mísseis específicos para alvos móveis, considerando vento e terreno. Isso reduz erros e maximiza o impacto, como um arqueiro que nunca erra o centro do alvo. Cada decisão é respaldada por dados, eliminando o achismo. Mas e quando o sinal falha? Vamos descobrir como drones autônomos, guiados por IA, contornam obstáculos e continuam a missão, como se tivessem vida própria. Em um céu cortado por interferências, onde sinais de rádio são bloqueados, drones com inteligência artificial tornam-se os olhos e ouvidos do campo de batalha. Equipados com bibliotecas visuais internas, eles identificam alvos sem depender de comandos humanos, como caçadores guiados por instinto. Em 2024, durante testes na Ucrânia, drones acertaram alvos mesmo sobre forte jamming, com 80% de sucesso. A visão computacional permite que reconheçam tanques ou bunkers por formas e padrões. É como se cada drone carregasse um mapa mental, pronto para agir. Essa autonomia redefine o que significa lutar sem conexão. Quando o inimigo tenta cegar as comunicações, a IA mantém os drones no jogo. Eles navegam por terrenos hostis, ajustando rotas em tempo real, como pássaros desviando de tempestades. Em exercícios da Força Aérea dos Estados Unidos, drones autônomos completaram missões apesar de bloqueios eletrônicos, usando dados pré-carregados. Essa capacidade dá aos exércitos uma vantagem ousada, agindo onde outros paralisariam. Num confronto onde cada instante conta, a inteligência artificial vira o jogo com uma rapidez que parece desafiar a lógica. Mesmo com arsenais iguais, o exército com IA processa dados e toma decisões em frações de segundo, superando adversários em até 60% de eficiência, segundo simulações da OTAN. Algoritmos analisam variáveis como terreno, clima e movimentos inimigos, entregando ações precisas. É como um corredor que não só é mais rápido, mas sabe exatamente onde pisar. Essa supremacia vem do software, não do calibre das armas. E agora? Como isso se traduz em guerras reais? Num mundo onde conflitos se desenrolam em tempo real, Israel usa a inteligência artificial como um farol no caos. Sistemas geram listas diárias de alvos com base em dados de localização, escutas e imagens de satélite, com uma precisão que atinge 90%, segundo o relatório de 2024. Essas listas orientam ataques aéreos, identificando bunkers ou depósitos de armas em minutos. É como um detetive digital que nunca pisca, reunindo pistas de fontes diversas. Essa tecnologia já mudou operações em Gaza, reduzindo o tempo de planejamento. A IA, aqui, é a mente por trás da estratégia, guiando decisões com frieza. Na Ucrânia, a guerra contra a Rússia trouxe inovações surpreendentes. Drones equipados com inteligência artificial, como os desenvolvidos localmente, acertam alvos mesmo sob interferência eletrônica pesada, com taxas de sucesso de 80%. Esses drones usam visão computacional para reconhecer tanques ou fortificações, navegando sem depender de sinais externos. Em 2023, um ataque em Donetsk foi coordenado por IA, destruindo um comboio com mínima intervenção humana. É como se cada drone fosse um soldado autônomo, movido por instinto digital. Essa ousadia tecnológica está redefinindo o campo de batalha. Os Estados Unidos, por sua vez, apostam em unir tecnologia e defesa. O Project Convergence, lançado em 2021, conecta dados de Exército, Marinha e Força Aérea numa única plataforma de IA, com resultados testados em 2024. Startups como Andúrio fornecem sistemas que integram drones, satélites e sensores em tempo real, aumentando a eficiência em 70%. É como construir uma teia digital onde cada fio leva a uma decisão precisa. Essa integração está transformando o Pentágono num hub de inovação. Mas até onde essa automação é segura? Quando máquinas guiam ataques, surge uma sombra: a ética.
Como garantir que decisões tão rápidas respeitem limites humanos? Vamos explorar as questões morais e legais que pairam sobre o uso da IA na guerra, um terreno tão delicado quanto fascinante. Imagina uma máquina decidindo quem vive ou morre em um campo de batalha. Soa como ficção, mas já é realidade. A inteligência artificial, ao guiar ataques, levanta um dilema. Até que ponto ela pode ter poder letal? Em 2024, um relatório da ONU apontou que sistemas de IA em conflitos armados nem sempre têm supervisão humana real, com apenas 10% das decisões sendo revisadas. A aprovação humana pode ser um clique rápido, sem reflexão. É como confiar a um piloto automático o destino de uma cidade inteira. Esse vazio ético assombra líderes e juristas pelo mundo. A legalidade também está em xeque. Convenções internacionais, como a de Genebra, exigem responsabilidade humana em atos de guerra. Quem é culpado se um drone autônomo atinge civis por erro? Em 2023, um caso em Israel gerou debate quando um ataque baseado em IA matou inocentes. A máquina seguiu dados, mas faltou julgamento moral. É um paradoxo. A IA aumenta a precisão, mas não entende o valor de uma vida. Essas questões nos forçam a olhar além da tecnologia. A IA pode ser uma ferramenta poderosa, mas sem regras claras, corre o risco de se tornar uma arma descontrolada. Como garantir que humanos mantenham o controle de verdade? No mundo onde máquinas parecem infalíveis, confiar cegamente na inteligência artificial é uma armadilha. Humanos no comando precisam compreender como esse tipo de tecnologia funciona, desde seus algoritmos até suas falhas, para evitar erros catastróficos. Em 2024, um exercício da Força Aérea dos Estados Unidos revelou que 30% das decisões de IA tinham vieses devido a dados incompletos. Sem supervisão crítica, comandantes podem seguir sugestões erradas, como atacar alvos irrelevantes. É como navegar com um mapa incompleto, mas com consequências reais. A mente aberta para questionar a IA é o que mantém o controle humano. Entender os limites da inteligência artificial exige mais do que apertar um botão de aprovação. Soldados e líderes precisam de treinamento para decifrar quando a máquina pode estar errada, como em casos de camuflagem ou dados manipulados. Em um teste na Austrália, a IA confundiu um exercício de resgate com uma ameaça, quase desencadeando um ataque. Supervisão informada é a chave para evitar tragédias. Esse avanço, porém, não vem sem riscos. A IA pode tornar conflitos mais rápidos e precisos, mas também mais imprevisíveis, com sistemas autônomos tomando decisões em milissegundos. Em 2024, um relatório da ONU alertou que 50% das nações com IA militar carecem de regras éticas claras. Sem limites, a tecnologia pode escalar conflitos antes que humanos percebam. É como soltar um gênio da lâmpada, sem saber se ele obedece. A sabedoria dos líderes será tão crucial quanto a potência das máquinas. A guerra do futuro será um tabuleiro onde cada jogada é calculada por inteligência artificial, mas o checkmate depende de mãos humanas. O desafio é claro: usar essa ferramenta com responsabilidade, equilibrando ousadia tecnológica com valores éticos. E agora, como juntar todas essas peças?